Bom dia ou boa tarde? Já boa tarde, né? Boa tarde, pessoal. É sempre uma satisfação inenarrável poder falar nos eventos da Vanessa. A coisa mais difícil que existe, primeiro, é falar o sobrenome dela. É dificílimo falar de Felicibus. E nas próximas 3 horas... Não, né? Nos próximos minutos, a gente vai ter uma oportunidade de trocar algumas experiências que eu reputo minimamente a serem consideradas em um ambiente do que vocês lidam. Porque vocês, profissionais da saúde, vocês lidam o tempo todo com um negócio chamado dor. Quem procura vocês está sentindo alguma dor. A palestra da Isabela, que fala sobre o tratar sobre tudo, sobre o ser humano dentro de sua complexidade, traz uma mensagem direta para a gente. Ninguém vai fazer um facelifting, ninguém vai fazer algum procedimento estético simplesmente para melhorar a imagem. As pessoas vão porque estão sentindo alguma dor e, através disso, procuram, indiretamente ou diretamente, tratar sobre isso. E eu quero dizer também para vocês que dentro dessa jornada, muitas imersões serão necessárias. Eu acho que tinha que ser proibido falar depois da Isabela, tinha que ter um projeto de lei que proibisse alguém falar depois dela, dentro da riqueza que isso traz para a gente, do que a gente precisa olhar para a pessoa que a gente está atendendo, que vai muito além de um diagnóstico, que vai muito além de uma condição. Aqui estão as minhas principais referências como profissional, mas nada disso, nada, absolutamente nada disso não tem qualquer relevância. Porque o meu maior, para não dizer, o único título que eu tenho está aqui. Transplantado de medula óssea. Eu tinha 26 anos, tinha uma vida que eu achava que era perfeita, morava em Goiânia, solteiro em Goiânia, que é uma combinação absolutamente perigosa. Vivia numa cobertura, ganhando dinheiro, advogado, já de renome, numa área, direito eleitoral. Advogava para quem? Político. E de repente, comecei a sentir algumas dores, alguns incômodos, e falei assim, brilhante ideia, virada do ano, vou fazer uma academia. E, junto com isso, vou fazer um plano de saúde. Alguns dias depois, o diagnóstico. Leucemia linfóide aguda com mais de 98% das células já consumidas pelo câncer. 26 anos. E quando o médico me deu essa notícia, eu fiquei muito bravo com ele. Porque eu falei assim, com que direito você tem o direito de dizer para mim que eu tenho isso? Eu tive muita raiva dele. Mas não era dele a raiva, né? A raiva era do diagnóstico. E eu desafiei ele, falei o seguinte, doutor, eu preciso saber, tem cura? E ele falou assim, tem. Quantos por cento de pessoas se curam? Eu falei, não, essa é uma pergunta que não tem como responder, porque cada paciente é único. Ele acertou na resposta, mas ele não sabia do meu poder de insistência. Assim, doutor, vamos lá, vamos ser objetivo aqui, e a lágrima correndo, vamos ser objetivo, a cada 100 pessoas com essa doença, quantos vivem, quantos morrem? Aí ele falou assim, em relação aos adultos, se você insiste tanto, em torno de 20 sobrevivem, 80 não sobrevivem, dentro da gravidade e da extensão do seu diagnóstico. E aquilo talvez tenha sido a primeira fonte precursora de uma energia diferente para mim. Porque eu falei assim para ele com muita raiva ainda. 20%? Eu vivo de 20%.
O advogado sabe 20% de qualquer número, primo, composto, porque a gente vive disso. Falei assim, então se eu tenho 20% chorando, eu estou dentro dele. Porque o senhor não vai ouvir eu reclamar, chorando ainda, com raiva, e como se eu sozinho tivesse o poder de me curar. E a minha jornada não é sobre o quanto eu sou bom. Vocês vão ver por quê. Que eu imaginava que como um excelente advogado, conhecedor dos meus direitos, eu conseguiria vencer a doença sozinho. Vocês aqui estão todos como empreendedores, e todos os projetos da Vanessa começam com uma ideia de empreendedorismo social, todos eles, indistintamente. Você nunca vai ver um evento da Vanessa falar só sobre dinheiro, falar só sobre o sucesso financeiro, sem se preocupar com as pessoas. E eu nunca tive medo de morrer. Você sabe qual foi o meu medo? O meu maior medo? Hoje eu tenho medo de morrer, porque eu tenho 2 filhos. Mas antes eu não tinha medo de nada. E o medo que bateu em mim foi assim, poxa, morreu um advogado mineiro com leucemia, um advogado que cuidava de políticos. A maioria das pessoas diria, graças a Deus, um a menos. Eu nunca tinha feito nada, absolutamente nada, por ninguém. Tudo que eu fazia era pensando em mim próprio. Então, empreendedorismo social, besteira. E de repente, esse tanto de coisa aí começou a acontecer comigo. E não é pouca coisa. Queda de cobra, 2 acidentes graves, leucemia, a leucemia voltou, H1N1, dengue hemorrágica, catarata bilateral, osteonecrose dos quadris, osteonecrose dos úmeros. Eu preciso me consultar com a Isabela. Tem muita coisa dando ruim. E eu continuava não fazendo nada por ninguém. Porque eu continuava achando que eu conseguiria tratar tudo sozinho. Só que a leucemia, a minha leucemia, e tem muita gente que vai falar assim, não chama ela de sua, não. Mas eu preciso chamar ela de minha. Até para respeitá-la e saber como que isso foi ressignificado na minha vida. A minha leucemia, para ser curada, precisava de um agente externo, que se chama doador. Eu que sempre consegui tudo sozinho, estava tendo acesso a um excelente hospital, mas de repente faltava uma peça nessa engrenagem, que não se compra, que não se conquista judicialmente, e cuja chance é de 1 para cada 100 mil cadastros. 100 mil pessoas cadastradas para você ter a chance de que uma seja compatível com você. Deus, eu sabia que existia e que estava fazendo alguma coisa lá, mas não sabia muito bem o que era. E de repente a notícia, Gabriel, no mundo inteiro existe uma doadora compatível com você. Uma. No mundo inteiro. Eu fiz meu transplante no Sírio-Libanês, o hospital mais caro da América Latina. Passaram-se alguns dias e eu falei assim, tá vendo? Vai dar tudo certo. Passam alguns dias e de repente, Gabriel, tem uma notícia muito difícil para te dar. Não, a sua doadora não está sendo localizada. A gente não sabe se ela morreu, a gente não sabe se ela desistiu. O que bateu na minha cabeça? Desistiu. E essa foi a notícia mais forte da minha vida, porque sem essa pessoa eu não tinha chance, nenhuma chance, para lidar com a doença. Começaram a cair em cascata
várias situações. Sabe quando passa um filme da sua vida e falou assim, agora se aproxima a hora do dizer adeus. E isso foi muito pesado para mim. Aquela ideia de que eu nunca tinha ajudado ninguém. E de repente, a primeira mola propulsora dessa mudança, e que eu não vou contar tudo, porque eu vou ter um videozinho no final que vai contar um pouquinho dessa história, dessa criança que tinha também leucemia, e a mãe mandou a mensagem para mim, sem me conhecer, falando assim, vai dar tudo certo. Como que ela chegou até mim? Nesses dias de sofrimento, eu cheguei a ficar 1 ano internado, 1 ano, 365 dias, dentro de um hospital. A minha esposa chegou para mim e disse o seguinte, por que você não escreve um blog para contar as coisas que estão acontecendo com você, para você ajudar outras pessoas? Eu naquela angústia, né? Falei assim, blog? Blog é coisa de gente à toa. E ela falou assim, você é o quê? Você está aí numa cama aí, vai fazer alguma coisa. Olha só, hein? E chegou essa foto para mim. E ali eu falei, nem que seja a última coisa que eu faça na vida, eu vou trazer essa menina para fazer um transplante no Sírio-Libanês. O tratamento dela no Sírio-Libanês. E essa foi, olha só, foi um empreendedorismo social? Foi simplesmente uma ajuda? Foi uma questão interesseira, minha interesseira, para que se eu morresse, eu fosse lembrado por alguma coisa. Não foi por empatia. Naquele momento não foi por empatia. É para suprir uma necessidade que era minha, de não morrer, de morrer e ser lembrado por ter feito bem a alguém. Uma solidariedade interesseira, ou seja, não era solidariedade. Olha o tanto que isso é pesado. E quando eu cheguei e consegui essa decisão judicial, de dentro do hospital, fazendo essa ação para essa menina, o hospital me autorizou a fazer o acolhimento da família lá embaixo. E quando eu vi, sem saber, que a data do nascimento dela era a mesma da minha, mesmo dia, o que eram os pais daquela criança, o que representou, ali eu comecei a desmoronar, ali eu comecei a entender o que estava acontecendo. O que Deus estava providenciando para mim, através da doença. Mas eu tinha uma situação a lidar. E dentro da minha arrogância e prepotência, eu sabia que era uma mulher, eu sabia que morava em Rondônia. Eram as informações que eu tinha. Então nós resolvemos, o meu apelido na faculdade era Salsicha, não sei porquê, não tenho a menor noção por que salsicha, por que será. Mas um amigo meu, cartunista, muito talentoso, criou a busca da doadora secreta. Ajude o Gabriel a encontrar a doadora secreta. E essa campanha rodou o Brasil inteiro. Foram mais de 300 mil compartilhamentos. Foi um case de sucesso. E eu falei assim, eu vou achar essa mulher. Eu vou achar essa mulher. Eu descobri que Rondônia tem 51 cidades, e que juntas tem 1 milhão de pessoas. Eu do hospital liguei nas 51 secretarias de saúde, falei assim, eu estou procurando uma doadora de medula, provavelmente os dados dela podem estar desatualizados, ou ela desistiu, preciso saber. Era a minha última chance. E essa história rodou o Brasil inteiro, mobilizou o Brasil inteiro. A história ficou famosa. E de repente, Dona Elza, achei a Elza. Se casou aos 12 anos de idade, teve 2 filhos, não teve acesso à educação formal, nunca recebeu um aceno do poder público para nada. E essa mulher era doadora de medula óssea. Cadastrada como doadora de medula óssea. Eu, formado não sei onde, especialista por não sei onde, por isso que eu nem li. Eu não era nada. Eu não era nada. Se ela tivesse ficado doente, ela teria morrido.
Esse foi o tapa mais forte na cara que eu tomei da vida, porque eu senti muita vergonha de pensar assim, essa mulher vai me salvar e eu não teria condições de salvá-la. Isso foi me quebrando tudo por dentro. E a medula não pegava, e chamavam ela de novo, e tinha que doar de novo, e ela ia de novo. Numa absoluta jornada de que ela estava fazendo por um desconhecido, algo que eu não fazia nem para os conhecidos. Dentro da figura médica existe a quimera. Quimera é uma figura mitológica grega, de que vários animais se fundem em um só. E a medicina emprestou esse termo para falar do quimerismo. Quando a gente recebe uma medula óssea, a gente passa a desenvolver as células com a memória do doador. Então, senhores, eu tenho hoje, por exame constatado, 100% das minhas células são femininas. Homem XY, mulher XX. Todas as minhas células são femininas. Vocês já pararam para pensar no quanto a medicina pode fazer? O que a medicina pode fazer? Eu tenho células femininas agora, todas elas. Trouxe alguma consequência? Fiquei mais chorão? E eu fazia uma piada muito machista e muito idiota, que eu falava o seguinte, pois é, agora eu não consigo mais fazer baliza. Não sei, desaprendi. E eu ficava fazendo essa piadinha, até que um dia Deus mandou uma piada de volta para mim. Eu fui fazer um espermograma num laboratório aqui em Uberlândia, e o procedimento foi negado. Eu falei assim, nossa gente, mas por que foi negado? Procedimento incompatível com o sexo do paciente. Aí eu prometi, falei assim, eu nunca mais vou fazer a piada da baliza, mas eu acabei de fazer de novo, né? O meu envolvimento em achar doadora era tão severo que passou no Fantástico a reportagem de um rapaz chamado Paleso Pani, que já tinha feito 3 transplantes de medula óssea, e ele ria o tempo todo da doença. Ele fazia vídeos engraçados. Eu falei assim, eu vou conversar com esse cara. Esse cara ficou famoso, eu vou pedir ajuda para ele. Consegui contato com ele estava em outro hospital, ele estava no Albert Einstein, eu no Sírio-Libanês. Falei assim, meu irmão, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso achar essa mulher. E ele falou assim, beleza. Ele tinha uma página no Facebook que se chamava Mielodramas, não é mielograma, Mielodramas, onde as famílias compartilhavam experiências relativas a transplante de medula. E aí ele falou assim, me manda uma foto sua. E eu mandei. Só que nessa época eu estava cabeludo, corado, estava todo certinho. A hora que ele recebeu, eu falei, não, você está de brincadeira. Ele falou assim, você está de brincation with me. Você vai mandar uma foto careca, fudido. Eu falei, mas eu estou com cabelo. Eu falei assim, raspa. A gente precisa comover as pessoas para elas comprarem a sua ideia. Olha a ideia do cara. E eu, desesperado, então, essa é a primeira representação de uma fake news. Eu mandei raspar o cabelo, mandei a enfermeira ligar aquele negócio em mim ali, e tirei uma foto meio triste, meio feliz. Não tinha nada disso nessa época. Fake news. Desespero total. Falei assim, eu vou fazer qualquer coisa para sobreviver. E quando essa jornada, e aí começa a ter outras situações, achei a Elza, ela apareceu. A campanha rodou tanto que ela ligou lá e falou assim, eu estou aqui. Eu só tinha mudado de endereço. E a minha prepotência me sugeriu, eu falei assim, eu sou foda mesmo, eu consegui. E quando eu tive a oportunidade de conhecer ela, porque hoje ela é da minha família, ela é da minha família. Ela já veio aqui, eu já fui lá, a gente se fala todas as semanas, ela é família. Eu falo mais com ela do que com o meu irmão. E quando ela contou
Ela falou assim, e aí, Elza, como é que foi esse negócio? Quem te ligou? Ela falou assim, não, ninguém me ligou. Eu sonhei a noite inteira que eu precisava ajudar um rapaz. A noite inteira. E no final do dia, meu marido, ela morava no favor dos fundos de uma igreja, passou na casinha, num casebre que eles moravam, e tinha uma cartinha lá. E ele veio trazendo essa cartinha. Ele falou assim, ó, Elza, eu tinha lá na casa que a gente morava, tinha essa cartinha aqui. Ela falou assim, é alguma coisa que eu preciso ajudar um rapaz, porque eu sonhei com isso a noite inteira. E era uma carta do Redome, que é o registro dos doadores de medula óssea. Eu não achei coisa nenhuma. Foi Deus que mandou um sonho para ela, de que ela precisava ajudar alguém. E fez com que o marido dela passasse na casinha e tinha uma cartinha que estava há meses lá, procurando por ela. Olha os tapas, um atrás do outro, que eu fui levando. E eu fui aquebrantando. E eu fui tirando aquela casca, aquela roupa de arrogância que eu sempre tive. Aqui, algumas jornadas, a época do corticoide, e a época já muito magro, foram uma variação de quase 40 quilos, entre essas duas fotos, num período muito curto. Mas o fato é que essa rede social surgiu da ideia do Tiaguinho. Assim, até então, a gente achava que tinha achado ela. Falei assim, cara, nós achamos a sua doadora, vamos fazer disso um projeto para achar doadores para as outras pessoas. Nasceu assim o Salvo Mais Um, de uma conclusão errada, mas com um objetivo nobre, devolver um pouquinho do que eu recebi. O Salvo Mais Um, ele faz aproximação entre pessoas. Vocês já viram? Liga o MGTV e fala o seguinte, o Hemocentro precisa de sangue, está com falta de sangue. Hemocentro recebe sangue? Ou quem recebe o sangue são as pessoas? E a gente passou a entender que as campanhas só tinham efetividade quando você apresentava a pessoa que ia receber. B2B. E isso tornou o projeto muito importante. Nós temos mais de 400 campanhas realizadas no Brasil, com mais de 2.000 vidas salvas através do projeto. Isso, para mim, naquele momento, já significava muito. Já significava o fato de eu ter recebido 70 transfusões de sangue durante o meu tratamento, 70, de pessoas que não me conheciam. Então, além da Elza, mais 70 pessoas igualmente desconhecidas, me devolveram a vida. Não é pouca coisa não, gente. E se eu não tiver a cara, o mínimo brilho na cara de fazer alguma coisa com isso, seria a prova definitiva de que eu não mereceria essa segunda chance. Aqui alguns prêmios que a gente recebeu, e você sabe o que é engraçado? Tem um negócio que chama vaidade, e as coisas foram acontecendo, e a batalha, e vai ganhamos o prêmio a vaidade vai voltando, ela é perigosa, ela é traiçoeira, ela vai voltando, rodou o Brasil inteiro. E a conclusão que a gente chega parece que uma tela está errada, né? Você já investiu na sua previdência? Parece coisa de gente do mercado financeiro. E eu passei a enxergar que a gente tem uma previdência que a gente às vezes dedica muito menos do que deveria, que é a tal da previdência espiritual. O que a gente está depositando nessa caixinha espiritual para depois a gente receber lá no final? Deus era uma pessoa muito distante, era uma entidade muito distante de mim. E você sabe que através desse empreendedorismo social, Salvo Mais Um e tudo, eu acabei me tornando referência. Por causa da história da Ana Luísa, as pessoas, os pacientes começaram a me procurar para defendê-los. Os médicos começaram a me procurar para defendê-los. As coisas começaram a andar e de repente, mais de 1.000 clientes.
de nenhum cliente para 1.000. Olha o que isso foi retornando. E a gente vai ficando vaidoso de novo. Olha eu conseguindo tudo sozinho de novo. Fui no Luciano Huck, na Ana Maria Braga, na Regina Casella, tinha um programa que chamava Esquenta. Quem que lembra? Fui uma vez, aí ela falou assim, vamos chamar as melhores histórias para um programa especial de final de ano, com Gilberto Gil, com grandes famosos e tudo mais, e me chamaram de novo. Eu falei assim, tá vendo? O tanto que a minha história é legal? E tinha esse rapaz lá. Esse rapaz chama Marcos. E ele ficou no mesmo camarim que eu. E eu falei assim, Marcos, conheci, né? Tudo bem? O que você veio fazer aqui? Ele falou, não, eu vim contar a minha história. Eu falei assim, qual que é a sua história? Ele falou, não, é porque eu trabalho no lixão e faço faculdade. Achei estranho aquilo. Falei assim, a minha história é muito mais legal que a dele. Eu juro por Deus que eu pensei isso. E começaram a contar a história do menino. Ele nunca foi na escola. Ele é autodidata. Sabe como que ele aprendeu a ler? Com os livros que eram jogados no lixo. O menino é um gênio. Cuidava, ganhava R$500 por mês, cuidava de 2 irmãos mais novos e da mãe doente, num barraco, na região do entorno de Brasília. Quem conhece ali? Uma região pobre, difícil. E aquilo foi contando a história e eu fui lembrando do tanto que eu era medíocre. Acabou o programa, a Globo, você sai naquele carrinho da Globo, maravilhoso, né? Fazendo selfie. E eles deram um voucher para a gente jantar no hotel, para poder ir embora no dia seguinte cedo. E deram um voucher de R$50. Eu cheguei no restaurante, escolhi lá um prato de R$34, um suco lá, dei na pinta, R$50, mas não vou deixar R$1, nem R$1 para a Globo. Ele olhou esse cardápio e pediu 3 sanduíches, que custavam R$17 cada um. E eu pensei, ele está passando fome. Isso chama esganação. Como é que come 3 sanduíches? Na hora de pagar, quem que é bom de conta? 3 vezes 17? Quem? Quem que vai falar? 3 vezes 17? 51. O voucher era de? Ele não tinha R$1. Esse menino viajou de Brasília, foi para o Rio de Janeiro, ele não tinha R$1 no bolso, porque não tinha, não é porque ele não estava, ele não tinha. E eu desesperado, falei, não, tá aqui, né, vamos embora, Marcos. Ele comeu um sanduíche, embalou os outros 2. Eu falei assim, você é igual o bicho, vai guardar para comer mais tarde. Na hora de despedir dele, eu falei assim, Marcos, você vai comer esse sanduíche mais tarde? Ele falou assim, não, eu vou levar para os meus irmãos. Eles nunca comeram um sanduíche desse. No momento de maior exposição da vida desse menino, passando a história dele para o Brasil inteiro, ele estava preocupado com os irmãos mais novos, em Brasília, que estavam com fome. Porque se ele não está lá, eles não comem. E ninguém se preocupou com isso. É só a história que era importante. Gente, mas eu fiquei tão constrangido pelo que eu pensei desse menino, que eu só tinha uma coisa minimamente inteligente para falar para ele. Falei assim, eu vou falar porque eu estou parecendo já muito idiota. Falei, Marcos, você é um cara diferente demais, cara. É muito bom estar do seu lado. E eu gostaria de te convidar para você se tornar um doador de sangue e de medula óssea. Ele arranca na hora da carteirinha dele. Fala, não, eu sempre fui, desde o dia que eu fiz 18 anos. Gente, se tivesse um buraco, eu ia pular de cabeça. Não era descer no buraco, não, eu ia pular de cabeça. Porque eu tive muita vergonha. Porque a única coisa inteligente que eu tinha para falar para ele, aí bateu. A Elza, o Marcos. Quem que está aprendendo alguma coisa da vida aqui? Quem que tem capacidade? Na época ele tinha
Aqui, ó, de 93, um menino, ele tinha 21 anos, cuidando de 2 crianças, da mãe doente, o pai nem sabe quem é. E você sabe como é que ele passou? Não foi cota social, não. Ele tirou nota e ganhou uma bolsa de uma faculdade particular. Bolsa de melhor aluno. Ele é o melhor aluno. Trabalhando, e continua trabalhando no lixão. Porque as crianças precisam comer. E a mãe também. Então, gente, essas histórias que, por algum motivo, chegaram na minha vida, foi para me mostrar que eu não sabia nada, que quando eu recebia um cliente, que eu tinha uma outra área, hoje eu advogo para médico e para paciente, nunca um contra o outro. Eu defendo o médico. Vocês viram o tanto de coisa que eu tive, né? Era sempre um médico, um enfermeiro, uma dentista, no meu processo de câncer, para tratar das minhas mucosites com laser, auxiliar de enfermagem. Eu morei em hospital. Eu sei, eu conheço como paciente a realidade de um hospital. Aqui em Uberlândia eu fiquei 1 ano também, no Hospital do Câncer Público. Mas eu precisava fazer alguma coisa pela Elza. Eu não me aceitava não fazer alguma coisa pela Elza. E o que eu tinha para entregar para uma mulher dessa? Dentro da minha arrogância? Dinheiro. É ou não é? E me escrevi a história dela sem perguntar para ela em todos os programas de TV, contando a história. E falei assim, eu quero arrumar um dinheiro para dar para ela, porque eu não tenho o que dar para ela. E me ligaram lá do Luciano Huck. Vem cá, gostamos da história, você vai trazer a Elza para cá, você e sua esposa respondem as perguntas e o dinheiro fica tudo para a Elza. Falei, maravilhoso, era isso que eu queria. Elza, nós vamos para o Luciano Huck. Qual que é seu sonho? Qual que é seu sonho? Lá ganha até 1 milhão. Meu sonho é casar na igreja. Como assim, Elza? Mas por que você não casou na igreja? Não, porque eu tinha 12 anos, não podia casar na igreja com 12 anos. Esse é meu sonho. Eu falei, não aceito. Você vai pegar um sonho melhor. Não, esse não tem jeito. Esse é muito fácil. Casar na igreja. Ué, você não quer ter uma casa sua? Você mora no fundo da igreja. Ela falou assim, tá bom. E nós fomos para lá. Gente, você sabe o que é ir para um programa para ganhar dinheiro e sair devendo? Erramos todas as perguntas, tudo. Foi horroroso, foi o pior dia da minha vida. Porque não era meu, era dela. Porque você perder para você, ok, meu, mas como é que eu podia frustrar a Elza no momento? Ela estava lá, ela aqui. E a hora que essa bolinha, essa maldita bolinha, caiu nos 150 mil, eu tinha 135, saindo devendo 15. Eu virei meme. Pegaram a minha cara de frustração e tudo que era de frustração aparecia a minha cara na internet. Meme nacional, a minha cara de decepção. Aí a minha esposa, porque a gente acertou umas perguntinhas assim, quanto que é 1 mais 1? Aí tinha 2, 3 ou 4, essas a gente acertou. E aí você ganha um dinheirinho, acho que era 30 mil. Aí no final minha esposa errou todas as perguntas e ela rasgou o contrato. Sabe, que você pode assinar o contrato ou rasgar o contrato. Ela rasgou o contrato. Aí a minha cara foi assim, não. Acabou o programa. A Elza se aproximou. Eu falei assim, aí eu chorando, falei assim, me desculpa, Elza, eu não podia fazer isso com você. Aí ela, você está doido? Olha onde que a gente está. Eu conheci o Luciano Huck. Eu andei de avião. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Para mim era o pior dia da minha vida. Foi pior do que a doença. Do tanto que eu estava decepcionado. Porque eu queria, dentro da minha vaidade, ganhar 1 milhão e entregar para ela, né?
Aí naquele clima de velório, o Luciano Huck chegou, me deu uma cotoveladinha e falou assim: o casamento eu dou. Porque ele ficou também muito constrangido com aquilo. Não foi feito, o enredo do programa não era para acabar daquele jeito. E eu falei assim: eu não sei como não, mas a gente vai arrumar uma casa para ela. Olha só. Uma campanha nas redes sociais, joguei a história, falei assim: não posso, preciso da ajuda de vocês. Eu estava quebrado, porque esse tempo todo em hospital, sem trabalhar, como é que ganha dinheiro? Não tem jeito. 500 brasileiros colocaram dinheiro próprio nessa vaquinha, para que ela pudesse comprar a casa dela. Tem gente que doou 30 mil reais, que até hoje eu não sei quem é, porque colocou anônimo, não quis se identificar. 30 mil reais. O Luciano Huck deu o casamento, do jeitinho que ela quis. E aí, quando a campanha começou a decolar, devia ter uns 30, 40 mil reais, eu tive que perguntar para ela: Elza, escolhe a casa dos seus sonhos. Eu preciso que você escolha a casa dos seus sonhos. Não sou eu que vou escolher, você escolhe. Ela voltou com uma casa tão ruim, tão feia, tão longe, sabe, aquelas coisas assim. Falei assim: não aceito, não aceito. Você vai sonhar melhor, eu vou te ensinar a sonhar, você vai arrumar uma casa melhor, não aceito essa casa. E ela voltou e escolheu essa casa aí, de 3 quartos, bonita. Só que nós tínhamos um problema, acabou a campanha, e a campanha deu 129 mil, e ela escolheu uma casa de 170 mil, e eu não tinha o dinheiro para dar para ela. Olha só, quando a gente faz alguma coisa motivada por uma coisa nobre, as coisas, o universo conspira de muitas formas. Eu fui falar com essa família que estava vendendo a casa. Eu falei assim: por que vocês estão vendendo a casa? Não, porque a gente se separou. E eu falei assim: eu preciso contar uma história para vocês. Eu gosto de contar história, né? Vocês estão vendo. E contei a história da Elza, contei o que ela fez por mim. E eu falei assim: eu preciso que essa casa seja dela. Eu imploro, essa casa precisa. Eu não posso ligar para ela e falar assim: eu não consegui comprar a casa dos seus sonhos. E essa família que se separou, obrigado, eles se reuniram e falaram com essas palavras, pessoas simples, muito simples: nós vamos vender a casa para ela, pelo valor que você tiver, para que a nossa união signifique alguma coisa na vida de alguém. Já que a nossa união não foi à frente, vai significar um recomeço para alguém. Foi o dia que eu mais chorei na minha vida. E eu consegui 9 mil reais de um plus. Eles fizeram por 120. Falei assim: Elza, esse dinheiro é para a gente pintar a casa, contratar pintor. Eu falei: não, é a gente que vai pintar. É ela que pintou a casa inteira. Ela não aceitava pagar para alguém fazer algo que elas podem fazer. E aí sobrou um dinheirinho para a gente construir um pequeno salão de beleza nos fundos da casa, para ela poder trabalhar. Então, gente, eu não pensava em ter filhos, de repente tenho 2. A minha vida foi resgatada de uma forma, a minha profissão mudou, tudo mudou. Tudo, absolutamente tudo. E quando a gente volta, eu volto lá no Gabriel de 26 anos, quando Deus está lá. E de repente eu li uma reportagem, vocês já ouviram falar em fé interesseira? Fé interesseira é fé? Eu li uma reportagem: eu tenho 98% de células tomadas pelo câncer, eu tenho 20% de chance de sobreviver. E eu li uma reportagem dizendo que pessoas que têm fé, e eu fui ler o artigo, que fé? Qualquer fé. Fé em Deus, fé em Jeová, fé em Mohamed, fé numa cadeira, fé, tem que ter uma fé. Tem 29% de chance de cura
de doenças graves em relação a quem não tem. Estatística. Não é a igreja falando isso, é a ciência falando isso. Eu falei assim, o quê? Eu tenho 20%, eu pego mais 29, já dá 49%. E pensei que era fácil criar conexão com Deus. Não foi. O distanciamento era tão grande que teve que iniciar. É um namoro. Tudo do comecinho, do básico. E os achados que nós fomos achando, maravilhoso, né? E os achados, eles foram sensacionais. E quando eu digo isso, porque passamos a compreender o seguinte: a medicina começou a querer explicar cientificamente como a fé pode fazer com que a doença seja curada. E a explicação era técnica. A pessoa que tem fé ativa o córtex, e o córtex consegue mandar mensagens positivas para as células, e assim a doença potencialmente tem mais chance de cura. Então, na verdade, não é a fé, é o córtex que está resolvendo. 7 em cada 10 universidades norte-americanas já tem matéria na faculdade de medicina que associam a medicina e a fé. Porque eles falaram assim, nós temos um percentual grande aqui que a gente precisa trazer para dentro. Fazer com que as pessoas tenham fé, que vai melhorar o meu resultado como médico que salva pessoas. Traz para cá, vamos entender que loucura é essa. E nessa investigação, o que esses caras acharam é revolucionário. Pegaram um estudo multicêntrico com milhares de pacientes em coma profundo. Em 1000 pacientes, havia pessoas orando. Nas outras 1000, não havia pessoas orando por elas. E os resultados chegaram com uma diferença brutal de melhora de saúde em relação às pessoas que recebiam oração. Aí não tem córtex, porque eles nem sabiam que tinha alguém orando por eles. Isso aqui não é aula de religião, isso aqui não é doutrina, nada. Eu não frequento igreja, nada. Estou falando de ciência. Essa, respeitosamente, é a prova definitiva da existência de Deus. Como é que prova pela ciência? Se alguém tiver a resposta, eu gostaria muito de ouvir. Pessoas à distância orando e a pessoa melhora. E ter intimidade com Deus hoje, que eu tenho, me faz me sentir muito estranho. Pensar na pessoa que eu era, isso trouxe uma revolução. E quando vocês, enquanto profissionais, recebem uma pessoa no consultório de vocês, vocês precisam falar. Como que você está? Quais são as suas crenças? No que você acredita? Valorizar o que eles acreditam. Eu advogo para muitos pacientes testemunhas de Jeová que não aceitam transfusão sanguínea. Você imagina para mim, o primeiro cliente que chegou para mim e falou o seguinte, eu não quero receber. Eu falei, não, você está doido. Como não aceitar? Você precisa. E conhecer a quantidade de protocolos que já existem, que dispensam as transfusões com a mesma qualidade de tratamento e respeitando algo que é o principal para a pessoa, que a gente não tem, nem precisa entender, é só respeitar. Só respeitar. Então vocês como profissionais, junto com a anamnese, alguém perguntou, o que é importante na anamnese? Perguntou para a Isabela. A minha resposta é, pergunte sobre a fé da pessoa. Qual que é a sua fé? No que você acredita? O que é importante para você? Por que você veio aqui? Você acredita em algo além do que a gente está passando? Essa pessoa ela vai se sentir muito prestigiada. Fala assim, poxa, até sobre a minha fé, eu fui perguntado na minha anamnese. Eu perdi muitos colegas de estrada, eu perdi muitos colegas de quarto, que às vezes eu acordava e tinha um pano do lado, em cima da pessoa. E isso não é brincadeira. Então, a principal mensagem que eu quero trazer para vocês é daquilo que vocês já sabem, é o nível de acolhimento que vocês podem dar para alguém.
Tinha um rapaz, Aparecido, o nome dele. Ele foi meu colega de quarto aqui no Hospital do Câncer. E ele tinha tanto pânico da quimioterapia que ele não aceitava receber. O que eu fiz? Eu tirei a camiseta que eu estava usando, levantei e cobri a quimioterapia com a minha camiseta. Falei assim, você não precisa ver. Coloquei lá. E ele falou assim, nossa, vamos fazer, cara. A gente precisa disso aqui. Tá doido? Eu sou meio assim, né? Meio despivitado com essas coisas. Tá doido? Igual quando ele aceitou a quimioterapia. E depois ele sumiu. Anos depois eu peguei um voo da Passaredo, em São José do Rio Preto, e ele estava lá todo bonitão, cabeludo. Ele falou assim, você lembra de mim? Eu falei assim, não. Porque ele estava tão frágil, tão debilitado. Ele falou assim, eu fui seu colega de quarto, Aparecido. Eu falei, Aparecido? Como assim, velho? Olha você está bonitão, você está forte. Ele falou assim, eu queria só te agradecer, porque aquela camiseta salvou minha vida. Olha o que é isso. Aquela camiseta que você colocou, porque a partir dali eu aceitei. Os médicos não tinham essa concepção de falar assim, gente, é a cor da quimioterapia, era laranja, uma quimioterapia laranja, horrível. Um negócio laranja entrando dentro de você. Era só cobrir, ele não queria era ver. Outro detalhe, esse eu vou contar também rapidinho. Ó, meu tempo está acabando, 9 minutos. Todo mundo com fome. O médico falou que eu tinha 20%. Aí eu sabia, eu decorei os protocolos. Sabe que era assim, não leia a bula? Eu li todas as bulas, de todas as químios. Quem lê a bula de uma químio, não recebe. Mas eu, meio doido, fui lá e li tudo. E aí, eu sabia que era 4 da manhã e 4 da tarde que eu tinha que tomar a químio. Dava 4 da manhã, nada das enfermeiras. Eu levantava, às vezes usando aquele roupãozinho com a bunda de fora, ia lá na estação da enfermagem. Chegava lá, falava assim, oi gente, tudo bem? Tudo. Está na hora da minha químio. Ah, Gabriel, tá bom, a gente já está indo lá. Se vocês não se importarem, eu vou esperar aqui. Sabe o chato? Aí ficava lá, assim, igual um 2 de paus. E aí, no outro dia, ela falou assim, Gabriel, não, foi... Por que você é tão assim severo, né, em relação aos horários? É porque teve um médico lá em Goiânia que falou que eu tinha 20% de chance. Eu não sei se eu tomar meia hora depois, vai virar 19%. Eu não posso perder 1%. Já é pouco que eu tenho, não posso abrir mão. Então, nessa parte, foi uma obstinação terapêutica. De alguma forma, para mim, funcionou. Porque era a minha forma de lidar. E cada um tem a sua forma. Vocês vão ter pacientes que vão querer saber de tudo. E é o direito deles saber de tudo. E tem paciente que não vai querer saber de tudo. Assim, não. Vai dar tudo certo, eu não quero ver isso. Ele vai assinar o termo, né? Maravilhoso, que vocês têm que fazer. Inclusive, se não tem um bom termo de consentimento, procurem um advogado chamado Gabriel Massotti, que é ótimo nessas situações, de documentos médicos, odontológicos e tudo mais. Mas a questão é, cada um é de um jeito. E isso é muito importante. Ainda falando sobre a fé, esse foi um caso emblemático, né? Para quem é católico, que o caminhão pegou fogo inteiro e só a imagem de Nossa Senhora que não queimou, que foi algo que teve uma repercussão muito grande. E o nosso maior dos maiores foi o cara que falou, quanto mais eu acredito na ciência, mais eu acredito em Deus. O nosso maior cientista tinha plena convicção da existência de Deus. Muito bom, tudo muito bem. E o fato é que eu passei muito bem por esses períodos, apanhando, batendo, sofrendo, aprendendo de novo, caindo, levantando. A minha psique ia junto, ia bem. Minha mãe ficou o tempo todo comigo sem derramar uma lágrima. E de repente, ela fala assim, Gabriel, estou com câncer. O que eu fiz? Desabei na frente dela. Ela ficou anos, esse ano que eu morei no hospital, quem que estava na cadeirinha? Minha mãe. Minha esposa tinha que trabalhar, minha mãe que ficou lá, o tempo todo.
E ela contou que estava doente, eu desabei. E eu não desabei só na hora. Me deu depressão. O ano passado foi o pior ano da minha vida. Porque eu não sabia, eu juro por Deus, eu era tão cretino de pensar assim, depressão é coisa para gente fraca. É gente para quem não tem estrutura, para quem não aguenta o rojão. Eu não conseguia respeitar com empatia quem tinha depressão, até eu ter a minha, para chamar de minha, para ver o tanto que ela é incapacitante. O ano passado foi o pior ano da minha vida, lidando com a doença da minha mãe. E essa foto representa um pouco disso. Em 2013, ela cuidando de mim, e em 2023, e ela está 100% curada. Amém. E quando a gente fala sobre dor, né? Sentir dor é a prova que estamos vivos, é uma frase que eu carrego como mantra. Eu queria fazer uma profecia para vocês. A gente tenta muito viver uma vida sem dores, mas isso é utopia. A dor é uma condição da existência do ser humano. Quem não sente dor é porque não está vivo. Todo mundo sente dor. Então, como é que eu posso desejar para alguém não sentir dor? Aí, uma vez, uma pessoa na plateia falou assim, tá, mas e a pessoa que tem a doença, e a doença é não sentir dor? Porque existe essa doença. E eu disse para ela sente a dor por não sentir dor. Ela gostaria de sentir. Ela tem que ficar reclusa, porque ela pode quebrar uma perna e tudo, ela não tem uma vida social ativa, pelo fato de não sentir dor, que também é uma doença. Então eu desejo a vocês que sofram muitos processos de dor. Olha só, olha que loucura. Porque essa é a condição. E no período em que eu fiquei internado, 1 ano, que eu senti um vazio muito grande, eu li uma passagem de um filósofo, um estudioso muito legal, que dizia o seguinte: entre a dor e o nada, eu escolho a dor. E eu sentia um nada ali, eu falei assim, eu entendi o que esse cara está falando. Eu entendo, eu estou sentindo o que esse cara está falando. E eu complemento a frase dele. Porque não existe dor mais doída. Lembra de quando eu não me lembrava de ter feito algo por alguém? Eu senti essa dor. Não há dor mais doída que a dor do nada. Vou passar um vídeo para vocês, mas por enquanto, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Se precisarem conversar, precisarem de alguma situação, eu estou absolutamente à disposição de todos vocês. Muito obrigado a todos. No mundo inteiro, só havia uma pessoa compatível comigo. E às vésperas do transplante, ela foi dada como indisponível pelo REDOME, que é o Registro dos Doadores de Medula Óssea. Tinha 26 anos, estava indo tudo bem na carreira como advogado. Eu senti algumas dores nas costas, achei que era sedentarismo. Era um diagnóstico já de uma leucemia muito avançada. 98% das minhas células já estavam tomadas pelo câncer. Eu não aceitei aquela condição e passei a lutar com todas as forças que eu tinha. Disparei em campanhas nas redes sociais. Essa campanha rodou o Brasil inteiro. Eu imaginava que eu tivesse conseguido achar a minha doadora. E quando a Elza, que é a minha querida doadora, me contou que isso fez parte de um sonho que ela teve, de que ela precisava ajudar um rapaz, que ela tinha mudado de residência. Olha, tem um rapaz precisando de você urgente. Aí eu acordei, eu não contei esse sonho pra ninguém, fiquei com ele. E aí quando eu voltei pra casa, meu esposo estava com um telegrama na mão. Aí, nós aí, no Ji-Paraná. A Elza me deu algumas lições, sem dizer uma única palavra. Quando eu soube que ela se casou aos 12 anos, que não teve educação formal, que tem 2 filhos, que mora nos fundos de uma igreja, de favor, e ainda assim se dedicou a salvar a vida de um ilustre desconhecido. Até hoje, quando eu lembro, é muita satisfação. Ainda bem que um pouquinho de mim pôde devolver a
chance pro Gabriel. Quando a nossa campanha, enfim, deu certo, cara, não dá pra gente parar essa história. A gente tem que replicar isso para outras pessoas. Então, o Salve Mais Um nasceu dessa história e hoje é uma plataforma, é um movimento que está nas redes sociais, que está nas praças, que está nas campanhas de doação, que tira o estigma que envolve a doença. Quando você entra, você pode criar uma campanha de doação de sangue para qualquer outra pessoa. Basta ter a foto, o tipo sanguíneo e o local da doação. O site também proporciona saber, dentro do tipo sanguíneo dele, para quem que ele pode doar e de quem ele pode receber o sangue. Conheci o Salve através do blog. Foi através da divulgação do site, né, que teve a conscientização. Todo mundo tem sangue. E isso é uma mágica muito bacana, por não ter rejeição dentro do projeto. A Ana Luísa nasceu em 2013 e muito precocemente foi diagnosticada com leucemia. A gente viu uma campanha do Gabriel na televisão e eu resolvi mandar uma foto para ele com ela segurando um tablet com os escritos Força Gabriel. E junto eu enviei a história dela. E dizendo para que eu ficasse firme, tranquilo, que a filha dela também tinha o mesmo diagnóstico, mas que estava lutando e que nós dois íamos conseguir, aquilo me impactou muito. Foi assim, eu vou cuidar dessa parte judicial, mesmo de dentro do hospital. Se o meu cenário não fosse tão vitorioso, eu poderia deixar algum resultado positivo na vida de alguém. Por mais que a nossa filha não tenha tido a mesma sorte, né, que ela não conseguiu vencer a doença, ele proporcionou pra gente, assim, 4 meses de muita qualidade de vida. Hoje a nossa filha de 1 ano chama Gabriela em homenagem a ele. A gente precisou passar por algo muito difícil para aprender. Outras pessoas não precisam passar por tanta dificuldade para entender o seu papel e a razão de estar vivendo nesse mundo.